O que é arrebatamento? Vamos aprender hoje? Me fizeram essa pergunta e eu achei extremamente interessante. Eu falei, vou fazer um vídeo, levar para o pessoal, porque com certeza existem mais pessoas que não sabem o significado do arrebatamento. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Se você já é cristão, você já sabe, passa para frente. Mas se você não sabe o que é o arrebatamento, fica comigo até o final para a gente descobrir de fato o que é isso. Como eu vou me preparar para algo que eu não sei o que significa? Então, por isso é muito importante a gente entender o que é, o significado de certas coisas, porque a partir do momento que você compreende o que é, você se prepara devidamente para aquilo que você vai fazer, né? Para aquilo que te espera. Por exemplo, você tem uma prova. E como você vai se preparar para essa prova se você não sabe o conteúdo dela, entendeu? Então é muito importante a gente entender o que a palavra de Deus está nos falando. Então vamos lá, vou mostrar para você primeiro o significado da palavra arrebatamento. O que o dicionário nos diz sobre o arrebatamento? Sobre o significado da palavra. Eu fui pesquisar e olha o que diz. O significado de arrebatamento é o efeito ou a ação de arrebatar. Ou seja, retirar algo repentinamente de um lugar. Agora eu vou ler para você uma passagem da palavra de Deus, onde cita o arrebatamento, que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, que vai dizer o seguinte: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a palavra de Deus está nos falando aqui a respeito desse momento único, esse momento que acontecerá. É uma certeza que nós temos, que a palavra de Deus nos diz. Nós estamos caminhando para o final dos tempos. E isso acontecerá, você querendo ou não. O arrebatamento é uma certeza que nós, os cristãos, temos, segundo a palavra de Deus. Quando a Bíblia nos diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro no dia do arrebatamento, está falando a respeito daquelas pessoas que realmente viveram segundo a palavra de Deus. Mesmo com seus defeitos, com as suas falhas, procuraram viver as suas vidas segundo a palavra de Deus. Tá? Então, essas pessoas que morreram com as suas almas em Jesus Cristo, elas serão ressuscitadas primeiro, tá? No dia do arrebatamento. E depois, aqueles que estiverem vivos, por exemplo, se nós formos a geração do arrebatamento, então os mortos ressuscitarão primeiro. E aqueles, nós que buscamos servir a Deus em verdade de espírito, com a nossa vida toda, porque a gente não consegue viver 100% da palavra de Deus, porque nós somos falhos. Mas aqueles que procuram fazer aquilo que é certo diante de Deus serão arrebatados nas nuvens depois dos mortos. É isso que a palavra está dizendo. E o que é que o dicionário diz que é o arrebatamento? É quando algo é tirado repentinamente de um lugar. Então isso acontecerá repentinamente. A palavra de Deus está nos dizendo. Não diz quando será. Porque a Bíblia, existem versículos que nos dá a entender que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Mas há versículos que dá a entender que o arrebatamento acontecerá durante a grande tribulação. Mas também existem versículos que nos dão a entender que o arrebatamento acontecerá depois da grande tribulação. Ou seja, nós não temos 100% de certeza quando isso acontecerá. Né? Por isso, quando aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4 está nos dizendo acerca do arrebatamento, no capítulo 5 está falando a necessidade da vigilância. Por isso que nós temos que estar com a nossa vida no altar. Nós precisamos estar com a nossa vida em dia com Deus. Por isso nós temos que dar ouvidos à palavra e guardar ela no nosso coração e tentar seguir o máximo que nós conseguirmos. Tá? Então, por isso nós temos que estar vigilantes em todo o tempo, porque nós não sabemos. Inclusive, a palavra de Deus vai falar que a vinda do Senhor será semelhante a um ladrão à noite,
né? A palavra diz que ele virá como o ladrão. Ou seja, se você soubesse o dia que você seria assaltado, com certeza você vigiaria e não permitiria que isso acontecesse, não é verdade? É exatamente isso que a palavra está nos dizendo. Como o Senhor não nos diz quando ele virá, nós temos que estar vigiando o tempo todo. Para quando ele vier, a gente não ser pego despreparado, né? Porque aqueles que estiverem despreparados não vão subir no arrebatamento, vão ficar. E quem quer ficar e passar por digamos assim, que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação? Quem é que quer ficar numa situação terrível, tenebrosa? Mas aí você talvez esteja se perguntando, Juliette, o que é essa grande tribulação? No Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 19, vai dizer o seguinte: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e jamais haverá. Ou seja, se você achou que no tempo do Hitler, quando Hitler matou os judeus, foi um tempo de muita aflição, foi um tempo terrível, a palavra de Deus está nos dizendo que nunca houve tamanha tribulação e nunca mais haverá. Se você achou que a Segunda Guerra Mundial foi algo terrível, também a palavra está nos dizendo que nunca houve tamanha tribulação. Quando os cristãos na igreja primitiva, lá atrás, eram mortos no Coliseu por leões, você acha que isso é demais? Você acha que isso é absurdo? A grande tribulação não chegará nem perto disso que eu citei aqui para você. A grande tribulação será muito pior, muito pior do que tudo isso que aconteceu. Você quer passar pela grande tribulação? Ninguém quer passar pela grande tribulação, porque vai ser um momento de extrema dor e agonia do ser humano. É a ira de Deus derramada na terra, a ira do Cordeiro. Ninguém quer passar por isso. Por isso nós temos que estar com a nossa vida em ordem com Deus. Aí eu te falo, você acha que a pandemia está sendo muito difícil? Imagina lá na frente. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Depois de 2020, aliás, em 2020, se iniciou uma nova era. Ou você não percebeu? Ou você não tem percebido o que está acontecendo? Nós entramos na era anticristã. O ódio contra os cristãos, contra os princípios bíblicos, contra os princípios da família, vai aumentar a cada dia. E o Senhor já nos alertou sobre isso. O Senhor disse para nós que seríamos odiados por muitos por amor ao nome dele, ao nome de Jesus, a pessoa de Jesus. Nós seremos odiados por todos, por amor, por confessar a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa liberdade, a liberdade que eu tenho aqui para falar da palavra de Deus, aqui na internet, aqui onde você está me assistindo, essa plataforma não aceita isso. E muito em breve eu não vou ter mais essa liberdade para falar da palavra de Deus aqui. Existe um sistema que trabalha contra os cristãos, as coisas de Deus. Esse sistema é o império das trevas que já atua. A própria palavra nos diz. O cerco está se fechando. Deus está te chamando. A palavra diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Sabe o que isso significa? Cada vez que você tem a oportunidade de ouvir da palavra de Deus, é Deus te chamando. Mas quem faz Deus te escolher é você mesmo. Porque quando você ouve da palavra e retém e dá importância para aquilo que você está ouvindo, Deus te escolhe. Mas quando você ouve da palavra, mas não dá importância nenhuma para aquilo que está sendo pregado, para aquilo que está sendo falado, você é como se você estivesse dizendo para Deus, eu não quero ser escolhido. Deus está te chamando. Cada vez que você ouve da palavra de Deus, Deus está falando para você, filho, filha, vem. Vem para a luz, vem para a minha presença, porque eu quero te salvar. Eu quero te livrar da tribulação que está por vir sobre a terra. Eu quero arrebatar você antes de tudo isso. Porque eu creio no arrebatamento antes da grande tribulação. Eu creio nisso.
Então, se posicione. Se Deus está falando com você, se Deus tem usado pessoas para levar a palavra até você, Deus está te chamando. Deus está te chamando. Ouça a voz de Deus. Ouça. E se permita vir para a luz. Jesus é a luz dos homens, a palavra diz. Então, o arrebatamento significa isso. O Senhor virá buscar os seus escolhidos. Deus irá buscar a sua igreja. Eu, Juliette, agora eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acredito que o povo de Deus não tem mais 10 anos em cima dessa terra. Eu penso dessa maneira. Por ver tudo que está acontecendo, houve um aceleramento muito grande dos sinais, profecia se cumprindo dia após dia. Eu acredito que nós não temos muito tempo aqui. Mas você talvez esteja aí pensando, nossa, Juliette, mas eu ainda tenho tantos sonhos, tenho tantas coisas que eu gostaria de realizar. E eu te falo mais uma vez, não tenha prazer nas coisas dessa terra. Lógico que nós não vamos parar de viver, nós vamos continuar vivendo nossa vida. Mas que o intuito da tua vida seja a vida eterna com Deus. Que você viva aqui nessa terra, mas que você não se apegue às coisas dessa terra. Porque a palavra de Deus nos diz que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, e nunca chegou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, por mais que aqui na terra tenham coisas boas que a gente acha que é bom, não se compara com aquilo que Deus tem pra gente no futuro, na glória com Deus, no paraíso com Deus. Não se compara. Viva a tua vida, mas tenha a sua esperança na vida eterna com Deus. Trabalhe para que você tenha a sua vida entregue na presença de Deus. Porque a própria palavra diz que nós somos peregrinos nessa terra aqui. Nós não somos daqui. Nós somos de outro lugar, mas nós estamos passando por essa terra. Aqui não é a tua casa. Nós somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem. E esse período está se acabando. Já acabou para muitos, mas nós ainda estamos aqui. Mas está chegando ao fim a nossa trajetória nessa terra, nesse mundo. Deus tem algo melhor para mim. Deus tem algo melhor para você. Esse mundo de dores, esse mundo de tristeza, esse mundo de fadiga, de doenças, esse mundo vai acabar. Deus tem um lugar para nós onde a doença, a tristeza, as lágrimas não existem. É algo sobrenatural de Deus. Nós não imaginamos o tamanho da graça que nos aguarda, o tamanho das bênçãos que nos aguarda nos céus com Deus. Então viva a tua vida em paz, mas não se esqueça de que maior tem que ser o Senhor na tua vida. Deus tem que ocupar o maior espaço na tua vida. E para encerrar toda essa conversa aqui, seja uma pessoa vigilante. Vigie diante dos teus atos, vigie a respeito da tua vida. Aonde está a tua vida? Está na presença de Deus? Está totalmente voltada para Deus? Ou você ainda precisa fazer alguns ajustes? Se você precisar, não demore, faça logo esses ajustes. Porque Jesus está voltando para buscar a tua igreja, para buscar o teu povo. Aqueles que procuraram viver segundo a tua palavra. Amém? Que Deus possa abrir a tua mente, abrir a tua visão e te mostrar onde é que você precisa mudar, onde é que você precisa ajustar, para que você venha ser arrebatado nos céus. Que Jesus venha arrebatar você e sua família. E se você ficou até o finalzinho desse vídeo, o meu muito obrigada. Que Deus possa derramar grandes bênçãos sobre a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.